Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? No vídeo passado eu falei, não, acho que não foi no vídeo, tá? Foi no canal, grupo de estudos do nosso canal aqui no Telegram, né? E também no grupo de atualizações eu falei que estava com um robô pronto, né, que ia trazer no final de semana passado, não deu, né? Bastante chuva aqui. Falei que ia trazer quarta, que seria hoje, mas eu vou deixar para sábado porque eu quero dar um retoque final nele, tá? Eu vi alguma coisinha ali que eu acho que dá para melhorar, mas, né, não fiquei parado. Entre um robô e outro aí que eu estou fazendo pro pessoal, eu continuo produzindo, né, indicadores e alguns robôs para trazer para vocês. E pessoal, o indicador que eu vou trazer hoje é um que deu um trabalho, tá, para fazer, mas assim ficou um resultado sensacional, tá? O único problema, né, a gente sempre tem que ter algum porém, né, é que ele ficou muito pesado, tá? Então eu tive até que fazer uma limitação nele ali por data, né, para ele não puxar todo o gráfico para trás, né? Vocês vão poder escolher, né, quantos dias que você quer que puxe informações, porque realmente está bem pesadinho, tá? Ele analisa candle a candle de todo o dia, né? Então, né, já começando a falar dele, ele começa a análise, pessoal, no primeiro candle do dia, primeiro candle ou primeiro box. Então, ele sempre ignora, ele sempre apaga, né, toda e qualquer informação que ele traz do dia anterior. Na verdade, ele não traz nenhuma informação do dia anterior. Toda a análise dele é baseada no dia atual, e aí ele vai mostrar pra gente, né, algumas regiões bacanas ali. Primeira coisa, pessoal, eu tenho esquecido, né, em alguns vídeos de falar, mas mantenham a plataforma de vocês atualizada, tá? Clica aqui em ajuda, procurar atualizações, ó, mude para a versão beta, atualize, tá? Clica aqui no botão atualizar, apareceu uma barrinha, terminou de encher, vai aparecer o botão para você reiniciar, beleza. Depois de atualizar, deu algum problema, algum indicador parou de funcionar, algum robô começou a dar problema, volta para a versão estável, tá? Porque tem acontecido isso, né? Em algumas vezes. Fica na versão estável até sair aí mais uma ou duas atualizações e aí você volta para a versão beta, tá? Por que não ficar direto na estável? Você pode ficar? Pode, tá? Só que algum robô, algum indicador que eu trouxer com dados recentes, né, com alguma função que saiu recentemente, não vai funcionar na estável. Por quê? Porque a versão beta tem as atualizações primeiro, né? Eles lançam aqui numa forma de teste, pessoal, e usando, né? E aí, se der tudo certo, eles implementam na estável. Então, para quem usa robô, eu recomendo estar na versão beta, sempre, tá? Para quem usa poucos indicadores, pode continuar na versão estável sem nenhum problema, tá? Mas tenham em mente isso, se você atualizou o seu Profit, deu problema, mude para a versão beta que possivelmente vai corrigir, tá? Se não corrigir, aí não tem jeito, tem que esperar uma atualização nova aí, tanto da versão estável quanto da versão beta, ok? Então, né, tenham em mente aí que o seu Profit tem que estar atualizado para a gente não ter nenhum tipo de erro, tá? Onde que eu baixo o indicador, pessoal? Na loja do Profit? Não, tá? Não gosto daquela lojinha. A gente tem o nosso grupo aqui dentro do Profit também, tá? Que fica mais fácil para baixar. Você clica aqui, ó, neste ícone, Connect Chat, vai abrir aqui do lado, né? Uma barra lateral. Isso, né? Se a sua barra já não estiver aberta, né? Eu costumo fechar, por isso que eu tenho que clicar aqui para abrir. Clica nessa lupa e procura pelo nosso grupo, Júlio Bussoli Oficial. Não é, tá? Este aqui que tá com, né, a minha foto, tá? É este grupo aqui, ó. Tá? Você clica no grupo, você tem que entrar, né? E aí já vai ter aqui para você baixar, tá? É só dar um clique. Ó, ele já pergunta: você está importando uma estratégia, deseja continuar? Só clicar em OK e pronto. O indicador já está dentro da sua plataforma. Posso baixar da maneira antiga, baixando o arquivo lá do Google Drive?
porque eu quero ter aquele arquivo comigo, como forma de backup e tudo mais? Pode, tá? Também está disponível no Google Drive. Primeiro link da descrição é o link do arquivo. O segundo link é um tutorial para quem não sabe baixar do Google Drive. Não me mandem mensagem falando que não conseguiu baixar. Assistam o vídeo. O vídeo é um tutorial que explica exatamente como que você baixa o arquivo de lá. Você não quer baixar por aqui que é mais fácil? Quer baixar pelo Google Drive? Assista o tutorial para não errar em nada, ok? Beleza, então vamos lá. Vamos tentar não enrolar nesse vídeo. Vocês já viram o nome do indicador? Eu não mencionei ali, mas vocês devem ter percebido, né? Então a gente vai clicar com o botão direito no gráfico, inserir indicador e procurar pelo indicador SCSV. Nada mais é, né, do que o indicador só compra, só venda, tá? Ele está aqui. Eu tenho que inserir em uma nova janela, tá? E ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Estou vendo aqui que está aparecendo um 3, pessoal. É a configuração padrão dele, tá? Ele já está carregando. Eu não vou pausar o vídeo, tá? Para vocês verem o quanto demora. E vou mostrar a minha configuração para vocês, para depois vocês compararem, tá? Então esse 3 é o seguinte. Se eu clicar com o botão direito, vir em propriedades, vamos ver aqui em parâmetros, ó. Aqui existe uma entrada, né? Um input, que é dias, quantidade, puxar dados, que está 3. É exatamente isso, né? A quantidade de dias que ele está puxando os dados para montar um indicador. Então, olha só. Ele está puxando dados só de hoje e de ontem, né? Porque, né, teoricamente seriam de 3 dias. Mas o primeiro desses 3 dias foi domingo, não teve pregão. Então ele não está puxando os dados. E mesmo assim, olha a demora, tá? Ele está puxando dados desses 2 dias aqui, ó. E lembrando, né? Ele vai começar a puxar os dados aqui. Ele vai mostrar, né? Ó. Então já temos aqui algumas cores, né? Mas vamos lá completar a minha explicação aqui. É óbvio, né? Deixa eu puxar mais para trás aqui, ó. Se aqui, ó, este dia, né, não fosse domingo ou sábado, né? Ou feriado, né? Fosse um dia normal de pregão, ele teria puxado os 3 dias, porque eu coloquei, né? Para puxar 3 dias, ok? Ele está puxando 2, porque o primeiro desses 3 dias foi feriado ou não teve pregão, né? No caso foi domingo, né? Não teve pregão. Beleza. Então, o que ele faz? Ele pega o primeiro candle do dia e já começa a analisar, tá? A cada novo candle, ele vai aumentando a quantidade de dados que ele tem, né? A quantidade de informações que ele tem daquele dia de pregão, e ele vai mostrando pra gente algumas cores, tá? E ele vai, né? A gente já vai conversar sobre essas cores aí, como interpretar cada uma delas, tá? E ele vai fazendo isso até o final do dia. Chegou aqui, o último candle do dia, beleza, ele mostra ali alguma coisa que não vai servir mais pra gente, né? Porque já encerrou o pregão. Quando abre, tá? O primeiro candle do outro dia, essa barra aqui gigante de queda, toda essa informação para trás é apagada, ok? Não é acumulativa, não é como uma média móvel, por exemplo, né? Vamos voltar aqui, dar um zoom maior aqui. Uma média móvel, por exemplo, de 21, no primeiro candle do dia, o que ela está fazendo? Ela está puxando os dados deste primeiro candle e de mais 20 dias para trás, ok? É assim que funciona indicadores no Profit, né? Um MACD, né? Você tem lá os períodos que você coloca para ele puxar os dados. IFR, você coloca também lá 9 ou 14 para ele puxar os dados. Então, no primeiro candle do dia, ele vai estar sempre puxando dados do final do dia. O nosso não, tá? Então, é até um detalhe para a gente prestar atenção quando estiver operando com esse indicador. O começo do dia ele vai ser um pouco mais volátil. Desculpa. Ele vai ser um pouco mais volátil. Ele vai ter, né, uma mudança de direção muito grande nos primeiros candles, tá? Principalmente se você estiver trabalhando com Renko ou gráfico de minutos muito pequeno, né? Inclusive a gente vai mudar aqui para o gráfico de 1 minuto, né? Para a gente enxergar melhor essa mudança de cor, porque o gráfico de 5 minutos, em um dia como hoje, né? Onde teve algumas barras bem grandes, ele muda de cor muito rápido, tá? Mas não tá errado, tá? Eu vou explicar, né, como é que funciona o indicador e vocês vão entender certinho que dá para usar também no gráfico de 5 minutos, ok?
Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente tem um indicador aqui, inclusive, não sei se vai fazer diferença ou não, mas toda vez que a gente coloca um indicador no gráfico que tem regra de coloração, ele vai jogar a regra de coloração aqui também, tá? Então a gente pode excluir, mas não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque a regra de coloração vai estar pintando a mesma coisa. Ele vem com uma regra de coloração justamente para você poder colocar no box, tá? Ou no gráfico de candles que você estiver usando. Ou seja, você não precisa ficar com o indicador aqui embaixo se não quiser. Você pode clicar com o botão direito, inserir regra de coloração. A minha já está aqui, tá? Mas você pode clicar em mais e aí procurar, né? Da mesma forma. Ó, JB Index, SV, só compra sua venda, coloca para inserir no gráfico, ok, pronto. Olha só que bacana. Já começou a pintar, né? Os candles com a mesma coloração daqui de baixo. Então é mais uma alternativa para vocês usarem aí. Vamos passar para o dia de ontem, que já teve o dia fechado, né, para ver o que aconteceu. Ontem foi um dia, né, muito legal de se operar, né, uma lateralização danada, né. Então olha só, ele tem vários níveis de cor, né, da cor verde, ele tem vários níveis da cor vermelha, tá? Desde um rosinha bem fraquinho, que o rosa também, né, é uma variação do vermelho. Para quem, né, é programador ou trabalha com algo que tenha, né, que usar RGB, a configuração do RGB a gente sabe, né, que o rosinha, né, nada mais é do que uma variação ali do vermelho. E esse verde bem fraquinho também, né, é uma variação do verde, que a gente chama aqui no Profit, né, de verde limão. Então ele vai ficando mais forte conforme a força do movimento está ficando mais forte para cima, né? No caso aqui, o indicador, né? A leitura dele está dizendo que, olha, nesse momento é melhor você procurar por compras. Ele vai aparecer no verde. Quando ele começa a mostrar, né, um tom mais avermelhado, ele fala, olha, comece a procurar por vendas, tá? Significa que eu tenho que vender quando aparece esse vermelhão aqui, ou comprar, né, quando aparece esse verdão aqui? Não, é o contrário, tá? O nosso indicador, ele tem mais uma coisa que acho que a função mais importante dele, tá? Além de mostrar, né, se você deve só procurar por compras ou só por vendas, ele também tem uma informação muito bacana que é muito difícil de você ter essa informação usando outros indicadores, que é momento de exaustão, tá? Então, esse azul, ele vai aparecer também às vezes na parte de baixo, tá? Esse azul nada mais é do que momento de exaustão do movimento, tá? Então, olha só, ele começou a ficar verde, aqui teve um momento que ele ficou um pouco mais forte, voltou a ficar um pouco mais fraco, e aqui ficou mais forte, né? E o preço subindo, até que no momento ele ficou azul. O nosso indicador fez uma leitura de que, neste momento, há uma chance de o preço ou parar de subir, ou até fazer um pullback mesmo, cair, né? Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Deu um belo do pullback aí para quem procurou por vendas nessa região. Eu recomendo que você procure por vendas aqui. Pessoal, é complicado. Aí já para quem é mais agressivo, tá? Normalmente, quando o pessoal começa a operar day trade, né, o que o pessoal aprende? Olha, a tendência é sua amiga. Então, procure por compras em momento de tendência de alta, procure por vendas em momento de tendência de baixa. Tá errado? Não, tá? Não tá errado. Você pode tirar dali, né, o Connect Chat. Você pode trabalhar com esse indicador dessa forma. Inclusive, é ótimo, né? Porque você nunca vai procurar por vendas num movimento desse, ó, né? Quando está subindo assim. Porque apesar de estar fraquinho, né? Um verde bem fraquinho, ainda está verde, né? Não está vermelho. Então, você pode usar o indicador como uma convergência aí para você, com outros indicadores, né? Indicar uma tendência, tá? Então, você pode, como o próprio nome diz, né? Quando ele fica verde, você só procura por compras. Quando ele ficar vermelho, é só procurar por vendas. Pode fazer isso. Ou, para quem é agressivo, pode também procurar por vendas nesse momento, tá? Ficou azul, opa, momento de
possível exaustão. Então, eu já tenho que ficar esperto que o preço pode parar de subir ou cair, né? Se ele cair, ótimo, eu vendo, pego um pullbackzinho ali, lembrando que o indicador continua verde, ou seja, não dá para você querer pegar 1000 pontos, né, numa venda ali. Então é por isso que é para quem é mais agressivo, mais experiente, tá? Mas você consegue, ao mesmo tempo que você consegue subir comprado, e quando aparecer o candle azul, você sair da posição, né? Entregar a sua posição e talvez até descer vendido de novo para depois procurar por novas compras. Você pode fazer isso. É difícil, né, pessoal? Mas o indicador está aqui para ajudar vocês. Lembrando que dia de lateralização não tem o que fazer, né? Olha só. Se você é por isso que eu vou, né, até falar um pouco mais sobre isso. Por isso que você não pode procurar por vendas nesses momentos aqui, quando o indicador está muito forte, né? Não é para procurar por compras nestes momentos aqui, porque o indicador já está muito verde, né? Tipo, ele já subiu muito. Aqui está muito vermelho, já caiu muito. A tendência significa que a tendência de queda continua forte? Sim, mas não é para você procurar por vendas, né? Nestes momentos. Espera, pessoal, o preço, né, voltar um pouco. E aí, com ele ainda vermelho, né, um vermelho mais fraco, mas ainda vermelho, procure sinais de vendas, tá? Para a compra a mesma coisa, né? A gente vai ver isso mais nítido, pessoal, no Renko, tá? Antes, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 1 minuto, pessoal. Eu vou mudar agora aqui e vou pausar, tá? Para vocês não precisarem esperar o tanto que demora. Então vamos lá, pessoal. Carregou aqui, tá? Antes, deixa eu só mostrar para vocês, tá? A minha configuração, ó. Aqui em ajuda e diagnóstico do sistema, você consegue ver, tá? Qual é o resultado, né? Que o diagnóstico, né? Como o próprio nome diz, do Profit sobre o seu sistema, né? Se está tudo ok, se tiver alguma coisa aqui que está abaixo do recomendado, eles mostram para você, tá? Então, olha só, eu tenho 32 GB de memória RAM, tá? Então, se você tiver mais do que isso, provavelmente vai melhorar pouca coisa, não vai melhorar tanto. Se você tiver menos, com certeza vai demorar, né, um pouco mais aí para carregar as informações. O processador também de 14 núcleos, né? Então, se o seu processador for melhor, você vai ter um desempenho um pouco melhor. Se o seu processador for, né, um pouco pior, né, entre aspas, tiver um desempenho pior, vai demorar um pouco mais para carregar, tá? Eu acho que armazenamento e, né, resolução do monitor não interfere em nada, né? Mas só para vocês compararem, tá? Quando você vê que está demorando muito para carregar os dados aí, pode ser isso, tá? Deixa, né? Inclusive, algumas vezes vai aparecer uma janelinha aqui no canto direito, tá? Falando que a estratégia tal está causando lentidão no sistema. É isso, pessoal, não tem o que fazer, tá? Eu tenho, como eu falei, né? Eu tenho um outro indicador aí que eu queria soltar para vocês, mas eu não sei nem se eu vou soltar, porque ele está tão pesado, mesmo puxando dados de um único dia, ele está tão pesado que eu não sei se é viável trazer para vocês. Eu vou tentar ainda alguma gambiarra para deixar ele mais leve, mas é porque são muitas linhas de código, né? Então, mas enfim, deixa esse outro indicador para o futuro. Vamos falar desse aqui. Vamos lá. Então, olha só o que eu falei, pessoal. Se você usar ele só para, né, filtrar se é momento de compra ou de venda, olha que maravilha. Você no começo do dia teria, né, momentos de venda nesse começo. Aqui ele começou a ficar branco. Neste momento ele começou a ficar verde. Daqui em diante, olha só, ele não mostrou mais nenhum sinal de venda. Ou seja, aqui era o momento de só comprar. Olha o que eu falei para vocês. É para comprar quando fica verde forte? Não, pessoal. Ó, é o contrário. Você tem que procurar por compras quando ele tiver esse verde fraquinho, tá? Fez o sinal de verde fraco, verde forte, começou a cair, fez um gatilho aí, um pivô de alta, procure por compras, né? Nesses pontos aqui, ó. Enquanto o indicador ainda estiver verde, porém, né, não tão forte quanto esses pontos aqui, que podem ser pontos de possíveis exaustão, né? Não é porque não tá azul que não pode entrar em exaustão. Aqui, beleza, ó.
Aqui o nosso indicador no 1 minuto falou, opa, ponto de exaustão, cuidado, não compra aí, espera. Se você tivesse esperado para comprar aqui embaixo, teria estado bem. Aqui a mesma coisa, tudo bem, aqui demorou mais, ó, porque foi um movimento de mais força ainda. Ele começou a mostrar, né, azul, azul, azul pra gente, falando, não compra, não compra, não compra. Tá em tendência de alta, porém em ponto de exaustão. Aí é o que eu falei pra vocês. Se o cara é mais agressivo, ele vende, né, nesse primeiro candle aqui, ó, e, né, põe um stop aqui em cima e tenta pegar aí, né, um 2 para 1, por exemplo, ou um retorno até alguma média móvel que ele use, tá? Então é um indicador bacana, pessoal, para você operar, né, dessa forma. Ele vai indicar para vocês momento de só compra, momento de só venda, como o próprio nome diz, ok? Olha aí, pessoal, o dólar no 1 minuto no dia de ontem, né? Olha que bacana. Vamos focar aqui no começo do dia, onde a gente teve movimentos ali, né? De bastante porrada, né? Na abertura do mercado à vista. Então olha o que o indicador mostrou pra gente. Começo do dia, né? Começou a mostrar pra gente que era movimento de queda, né? Ou seja, começa a procurar por vendas. Neste momento aqui, ele virou para alta. Olha como ele já começou a ficar verdinho aqui, ó. E foi indo, né? Até chegar ao ponto de exaustão. Olha que bacana. Mostrou pra gente ali que, opa, a partir daqui vai ficar difícil de passar. Não compra, espera um pullbackzinho, tal. Só que aqui foi aquele momento, né, de loucura do mercado, da abertura do mercado à vista. Então, ele passou de praticamente, né, sobrecompra aqui, né, para sobrevenda em poucos minutos, né? Ele caiu reto. Ele caiu tão reto que passou, né, da exaustão de compra para exaustão de venda, tá? E é o que eu falei para vocês, ó, quando dá exaustão, tudo bem, aqui foi um momento atípico, né? Ele foi, né, de uma ponta até a outra. Mas normalmente o que vai acontecer é isso aqui, ó. A tendência de queda ainda é forte. Deu aqui exaustão. Ele vai subir um pouco. Provavelmente deve ter batido em alguma média móvel. Ou numa VWAP, né? Normalmente os pullbacks, né, eles se dão dessa forma. Ou num nível de Fibonacci, né? Para quem gosta de Fibo. E aí, neste momento, aí sim, ó, com o indicador um pouco mais fraco, você procura por vendas, né? Quando você vê o indicador ficando bem forte, voltando, ficando mais fraco, procure por sinal de vendas. Indicador ficando forte, aí você vê o preço voltando, ficando mais fraco, procure por sinal de vendas, tá? Então aqui é mais um dia. Você teria operado vendido nesse primeiro momento, tá? Não sei em que ponto que você teria entrado, mas daria, né, para pegar um tradezinho bacana. Aqui ele subiu meio que reto, né? Talvez você não tivesse entrado na compra aqui, mas aqui ele já está falando para você não vender mais, né? A partir do momento que ele ficou verde, você não vende mais, você vai procurar por compras. Não sei se você comprou por aqui. Os agressivos teriam vendido aqui, né? Perdendo ali a linha do 5.000. Já com o indicador mostrando pra gente exaustão de compra. Não sei até onde você teria levado. Mas a partir daqui, ó, acabou a compra. Já é venda de novo. E aí, durante todo o dia, né, todo o restante do dia, não deu mais sinal de compra. Ou seja, aqui, durante o resto do dia, você só procuraria por vendas, tá? Vamos olhar aqui, ó. Ele chegou a enfraquecer aqui um pouco o movimento, a chegar a ficar branco, tá? Mas não passou para verde em nenhum momento. Então, o dia inteiro, se você procura por sinal de venda, né, nas partes superiores, né, quando ele dá um pullbackzinho, cara, você vai se dar muito bem, né? Quando a gente vai pro Renko, pessoal, a coisa fica melhor ainda, tá? Olha que loucura, pessoal. Dólar no dia de hoje, tá? Eu tô gravando na terça-feira, tá, pessoal? Então, olha só. Começo do dia é aquela loucura que eu falei pra vocês, ó. Tanto que ele deu exaustão aqui, ó, 9:02, tá? Não sei se alguém opera 9:02 da manhã. Eu esperaria, pessoal, vocês... tudo bem, né? Quando aparece exaustão assim, talvez seja boas oportunidades pra gente pegar, mas não pode ser naquela loucura, tá?
onde você nem vê o fechamento dos boxes, né? Ele pula, né? De um box para o outro. Tem que ser um movimento, né? Que você consiga enxergar o movimento acontecendo, né? O box acontecendo ali, fechando, né? Bonitinho. Então essa compra aqui talvez você não teria pego, né? Mas olha só, a partir daqui o indicador não ficou mais vermelho nenhuma vez, ou seja, não é para você operar vendido até daqui em diante, né? E olha o que eu falei para vocês, como o Renko ele vai ficar muito melhor, porque você consegue enxergar certinho os pontos de entrada, né? Óbvio, né? Vocês poderiam ter entrado aqui, até poderiam, mas olha só a cor, né? Como o verde ainda está muito forte. Tem que esperar ele cair um pouquinho. Aqui foi uma boa compra? Foi, só que tá um verde muito forte ainda. Aqui também, né? Vários sinais aqui. Eu esperaria um verde um pouco mais fraco. Óbvio, vai chegar um momento que vai dar, né, gatilho. E aí, com o preço, né, fazendo isso aqui, ó. Você tem que chegar a perceber isso, pessoal. Não é operar só indicador, tá? Tá vendo topos e fundos descendentes? Ou seja, tendência de alta pode ter acabado. Pode entrar no momento de lateralização. Você pode continuar procurando por compras nesses pontos aqui? Você pode, tá? Deixa eu só colocar aqui direito. Você pode continuar procurando por compras aqui, mas com alvo curto. Não vai querer pegar 1000 pontos, né? A gente está falando do dólar, sei lá, 30 pontos, 40 pontos, né? Não tem condições, né, pessoal? E a gente está vendo outra coisa, né? O indicador, olha a coloração como dá para observar que ele está vindo de um verde bem forte e vai caindo, 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 até chegar no branco. Ou seja, essa tendência de alta acabou. Quando ele chega aqui no branco, essa tendência de alta possivelmente acabou. Ou, né, o preço vai ter que dar uma porrada para cima para ele voltar numa tendência de alta, ou ele vai cair, né, a partir daqui para começar a pintar um vermelhinho e a gente aí sim, né, começar a procurar por vendas, tá, pessoal? Então no Renko é até mais legal para a gente operar, porque a gente consegue enxergar, né, os gatilhos para entrada, né? Olha o dólar no dia de ontem, pessoal. Que foi, né, aquele movimento que eu mostrei para vocês que deu, né, exaustão aqui em cima e exaustão aqui embaixo, né, no gráfico de candles. Aqui no Renko ele não chegou a dar exaustão, mas vocês estão vendo que tá, né, um verde muito forte ali. Ou seja, tá próximo da exaustão, tá? E aí, a partir desse box aqui mais ou menos, ele só pintou vermelho, né, até o final do dia. Ou seja, só vai procurar por vendas. Olha só, um gatilho de compra aqui, ó, contra a tendência, pessoal. O cara que é agressivo, ele pode fazer esse trade aqui sem nenhum problema, tá? O stop dele tá curto, tá? Ele vai comprar aqui, o stop dele tá aqui embaixo. E aí ele vai colocar aí um alvo de 2 para 1, 1,5 para 1, ou 1 para 1, né? E ele pode fazer essa operação. Para quem é mais agressivo, para quem é experiente. Para quem não é, pessoal, para quem não é tão agressivo assim, é mais conservador, vai se procurar por vendas aqui, vendas aqui, vendas aqui, vendas aqui, ok? Percebeu que está ficando muito branco, ele não está voltando a ficar aquele vermelhão? Você pode esperar, né? Ele fazer um movimento maior de queda para depois, né, entrar no pullback. Mas mesmo assim, ó, se você tivesse entrado em todos esses gatilhos aqui, ó, você não teria ter tomado o stop, né? Óbvio, se seu alvo fosse curto, né? Então, pessoal, isso aqui não é um operacional, tá? É um indicador para ajudar vocês no operacional de vocês. É para vocês estudarem esse indicador, ok? Então, pessoal, né? Eu tô falando aqui de gatilho de compra, gatilho de venda, mas eu não deveria nem estar falando dessa palavra, que não é um operacional que mostra gatilhos. Ele mostra pontos de possível, né, exaustão, e ele vai te mostrar a tendência macro, né, entre aspas, do dia, né? Então, na verdade não seria macro, né? Seria a tendência micro, né? Quando é aquilo, né? Você pega aí um ativo, né, que está em forte alta, não impede dele ter um dia de queda. Só que os seus indicadores, como o ativo vem de, sei lá, 5, 6 dias de alta, seus indicadores todos vão estar dizendo para você, olha, é compra,
o preço está subindo. Não, mas pô, eu estou vendo aqui que está caindo o dia inteiro, mas os seus indicadores estão dando compra. Por quê? Porque ele está pegando dados de dias anteriores. Essa é a diferença para o meu indicador. Ele vai zerar tudo dos dias anteriores e vai contar só o do dia que ele está ali na tela, tá? Aqui, ó, gráfico de hoje, tá? Começou o dia caindo, então ele vai mostrar a venda, claro. Aqui, ó, neste momento ele já parou de, ele estava branco, né? Ele já parou de dar compra, né? Desculpa. Ele começou aqui caindo, né? Indicando uma tendência de queda. Até esse momento aqui que ele ficou branco, ou seja, branco não tem tendência, pessoal. E aqui ele começou a ficar verde e começou a meio que falar, olha, começa a procurar por compra, tá? E aí foi isso o dia inteiro, tá? Neste movimento aqui, quem comprou teve mais chance de ter saído positivo do que quem vendeu, tá? Não importa onde tenha vendido. Ok, o indicador está falando para a gente que aqui poderia ser, né, um possível ponto de venda, ok. Mas o indicador já está falando isso também. Ao mesmo tempo que ele está falando, olha, daqui para o resto do dia, até aqui mais ou menos, é só compra, tá? Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala, se você quiser vender, este é o momento, ok? Então, olha como é mais fácil, né? Você sair positivo no dia se você seguir só a coloração do indicador. Beleza, pessoal? Então, já mostrei para vocês gráfico de candles, gráfico de Renko, ele vai funcionar qualquer tempo gráfico, tá? Ele tem esse probleminha de ser pesado. Quanto maior a quantidade de box ou maior a quantidade de candles, mais pesado ele vai ficar, mais vai demorar para carregar. Mas é só você deixar, pessoal. Coloca o indicador, mudou o tempo gráfico, ele vai demorar um pouquinho para carregar, vai tomar uma água, vai tomar um café, 2, 3 minutinhos ali, dependendo do seu computador, 5 minutinhos, ele vai carregar e pronto, tá? Quando o mercado estiver rolando, não vai ter esse problema, tá? Por quê? Porque ele já carregou, por exemplo, o mercado está rolando agora. Estão vendo aqui o índice se movimentando? Ó. Quando fechar esse box, ele vai precisar calcular apenas a coloração desse box. Aliás, ele já está calculando, né? Conforme o preço está andando, ele já está calculando. Então aqui pra gente, o que passou, né? Deste candle para trás já está calculado. Não tem mais por que demorar. Agora, se eu altero o meu tempo gráfico, se eu altero o meu ativo, aí ele vai recalcular tudo de novo. Lembrando, ele está configurado, pessoal, aqui em propriedades, para puxar de 3 dias para trás. Eu posso colocar só um, tá? Eu posso colocar só o dia de hoje. Ele vai puxar 3 vezes menos dados. Então pode ajudar vocês aí, se tiver um computador um pouco mais lento, tá? Então é isso, pessoal. Tá aí o indicador para vocês, bem bacana, tá? Deu trabalho para fazer, vocês estão vendo aí. Ele tá pesado porque ele tem mais de 1000 linhas de código. Então, sim, ele ele tá pesado por causa disso, pessoal. Foi muito trabalho para fazer ele. Mas tá aí de graça para vocês. Esse daí vocês podem divulgar, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Quanto mais pessoas, né, eu conseguir ajudar aí, melhor, pessoal. Beleza? Então é isso. Baixem aí, né, no Connect Chat. Aqui, ó, no nosso grupo. Ou, para quem preferir, aí na descrição tem o link para o Google Drive. Beleza? Um abraço para vocês e até mais.